Sou o Padre Alexandre Fernandes e eu tenho uma preocupação enorme para que todos aqueles que são cristãos católicos conheçam a doutrina da sua igreja. Nós estamos baseados em coisas muito importantes, alicerçados está a nossa fé, na tradição apostólica, na doutrina deles, na Sagrada Escritura e no magistério da igreja. Por isso, eu tenho o compromisso, durante alguns dias, junto com vocês, explicar a fé cristã católica. Você vai acompanhar comigo e vai mergulhar conhecendo aquilo que dá razão ao que você crê. É verdade que muitas coisas são mistério, nós não entenderemos tudo. Como nos diz Santo Agostinho, chega num determinado momento, depois de muito falar, nós temos que louvar a Deus. Por isso, essa primeira aula, nós vamos conversar sobre a finalidade da existência do homem. Queridos filhos espirituais, iniciamos aqui uma série de catequeses que visam aprofundar e enriquecer nossa caminhada de fé. Visitaremos em cada encontro os mais variados temas da doutrina católica. Nesse encontro, falaremos a respeito da finalidade da existência do homem. Queria começar com uma pergunta. Qual a finalidade da existência do homem? Todo ser humano se depara em algum momento de sua vida com as grandes perguntas que o cercam. De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu sou apenas uma realidade biológica, sem sentido, sem razão? Diante dessas questões que todos nós enfrentamos, as maiores são as que buscam descobrir quem nos criou. Mas essa pergunta levanta uma outra ainda muito maior. Quem é Deus? E para que Deus nos fez? É mais fácil começar respondendo a última questão. Para que Deus nos fez? Primeiramente, se é uma obra divina, existe uma razão infinitamente boa, pois Deus não faz nada que possa ser ruim. Deus nos fez para mostrar sua bondade, para revelar sua infinita glória e seu poder sem fim. E este amor e bondade podem ser encontrados nos fatos de que Ele nos fez participantes da sua grandeza. Não é um Deus egoísta, narcisista, que criou o homem apenas para adorá-lo, mas o fez para participar de sua felicidade. Deus não é carente. Não podemos pensar nele como se estivéssemos pensando em nós, com os nossos limites e pecados, mas a partir de seu amor livre e desinteressado. Assim Deus criou o homem para dar a conhecer sua bondade e o fez com uma alma espiritual e imortal, que não se contenta apenas com coisas, mas sempre busca algo a mais, que quer transcender, quer a felicidade sem fim. Mas então, para que Deus nos fez? Para participarmos de sua vida e plenitude no céu. E o que é essa felicidade plena no céu? Simplesmente é possuir a Deus, que é perfeito, e sermos possuídos por Ele, numa união tão íntima e tão completa, que nem se quiséssemos, poderíamos explicar ou traduzir em palavras. Não será um estar com Deus por um tempo sem fim, mas para sempre, sem a necessidade da espera e esperança, pois já seremos tudo nele. É fácil perceber que ninguém é plenamente feliz nessa terra. Mesmo que se possuísse tudo o que desejasse, como dinheiro, boa fama, saúde, um conhecimento intelectual invejável, um corpo perfeito, tudo isso não bastaria e não seria capaz de saciar a fome de sentido e de realização que existe no íntimo do coração humano. Há uma ânsia por algo a mais, e nesta busca incansável está a pulsação humana por Deus. Porém, alguém poderia me perguntar: Padre, mas o que eu devo fazer então para ir para o céu, para viver essa alegria sem fim ao lado de Deus?
Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém encontra aquilo que não buscou um dia. Neste sentido, o céu começa aqui, hoje, com as nossas escolhas, com a nossa busca, com a nossa dedicação, com o nosso querer. Por isso, Deus nos colocou na terra, para que, o amando, criemos as bases para que precisemos sempre amá-lo na eternidade. Da mesma forma, alguém que rejeitou esse amor, que recusou esse desejo do coração por algo a mais, que calou a inquietação mais profunda da sua vida por Deus e se sustentou apenas com as coisas e propostas deste mundo, não conseguirá se deparar um dia com amor sem fim e amá-lo. Um homem sem amor por Deus não poderá ver a Deus. Ele será como um cego que é incapaz de enxergar. É o homem que escolhe o seu caminho. Ou amamos o amor e nos realizamos, ou fechamos ao amor e nos frustramos. Para isso precisamos aprender sobre Deus, seja através das leituras que fazemos, das santas missas que participamos, das pregações que ouvimos. Todos esses meios foram deixados por Jesus para que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. E este amor não se confunde com um mero sentimento. Ele é mais do que isso, ou trata-se mais do que isso. É uma decisão radical por Deus. Mas além de tudo isso, quem poderá mostrar o caminho? O próprio Jesus. Deus enviou o seu Filho para que através de sua paixão, morte e ressurreição, fôssemos salvos e justificados. Mas para que também, pela sua vida, pelos seus ensinamentos e exemplos, pudéssemos ver o caminho que nos leva ao Pai. Em Jesus, Deus mostrou e respondeu todas as perguntas. Somos filhos de Deus, feitos pelo amor e pela bondade, e o nosso destino final será contemplar e participar para sempre dessa felicidade plena. Quero até brincar um pouquinho. Santo Agostinho, ele diz algumas coisas que às vezes nós nos perguntamos. A finalidade da existência do homem, se Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. E ele, para responder que Deus criou tudo, ele fala até que Deus criou os animais das quais até nós não gostamos. Imagina as baratas. Então, tudo que existe é obra da criação de Deus. Olha, nós vamos nos encontrar na próxima aula e o nosso tema será Deus e as suas perfeições. Fique comigo, venha aprender sobre a fé. Nós estamos baseando tudo no Catecismo da Igreja Católica e num livro que eu gosto muito, que eu vou indicar agora, que se chama A Fé Explicada aos Adultos. Deus te abençoe.